2h16, o Gazeta Entrevista está de volta. Nesse terceiro bloco, nós vamos conversar sobre literatura, sobre produção literária, porque vai tomar posse um novo grupo de imortais da nossa Academia Acreana de Letras. Aperta o piloto aí, Lala, deixa eu só falar aqui rapidamente, antes de conversar com a nossa convidada. A Academia Acreana de Letras, as academias de letras, elas são espaços que, além de promover a nossa língua, de protegê-la, são espaços para discussão de cultura, não é? Eu estou falando isso porque nós temos, a gente sempre fala isso aqui, né? Essa espécie de síndrome de vira-lata, de só valorizar aquilo que está para longe do Acre, não é? Então nós valorizamos a Academia Baiana de Letras, não é? Com os grandes nomes ali, Academia de Pernambuco, do Rio de Janeiro, Academia Brasileira. Mas quando se trata a respeito da Academia Acreana, quando eu falo isso, muita gente dá aquele sorrisinho de lado. Eu fico meio intrigado com isso, não é? É porque nós temos aqui pessoas, vou lhe dizer, tem jornalistas aqui no Acre que escrevem bem em qualquer canto, não é? São poucos? Sim, são poucos. Mas assim como há jornalistas, há outros profissionais também tão competentes quanto. Então a Academia Acreana de Letras é preciso ser observada com essa perspectiva, de além da defesa da letra, da língua, a defesa da nossa cultura. Professora, nós vamos conversar agora com a presidente da Academia Acreana de Letras, professora Luísa Lessa. Professora, seja bem-vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Muito obrigada pela oportunidade que você nos dá e boa tarde aos ouvintes, né, aos telespectadores do seu programa, que é muito bem assistido e muito bem representado. Poxa, eu que agradeço, professora. Eu queria saber, só para a gente já dar a notícia principal, a posse dos novos integrantes da Academia Acreana acontece onde e quando? A posse acontecerá no dia 5, que é o Dia da Cultura, por coincidência, é o Dia Nacional da Cultura, acontece no dia 5, às 18 horas, no Teatro Universitário. Teatro Universitário, da UFAC. Lá da Universidade Federal. Bom, quantos são? Como é que está essa renovação? A senhora está entusiasmada com esse sangue novo? Nós estamos muito entusiasmados, porque a academia teve uma época muito acomodada, muito ausente, né? Não se envolvia nos programas culturais, não se envolvia com os escritores, com os poetas, com os acadêmicos mesmo, né? Na nossa gestão nós criamos vários quadros e dinamizamos a gestão da academia. Criamos o quadro de honra, o quadro de eméritos, o quadro de patronos já existia o quadro de patronos e o quadro permanente. Nós criamos o quadro de emérito, o quadro de beneméritos, o quadro de correspondente, o quadro de sócios honorários e o quadro permanente. E agora nós vamos ter a posse de 10 novos imortais. 10 novos? 10 novos imortais. Isso vai dinamizar muito, nós estamos muito felizes, que vai dinamizar bastante o trabalho da academia junto à comunidade, junto às entidades culturais, junto aos escritores, aos poetas, à comunidade do Acre. Professora, a Academia Acreana, ela mantém de alguma maneira alguma conversa, algum nível de conversa com o que acontece em Rondônia, no Amazonas, no Pará? Existe essa conversa entre as academias ou não? Ou está muito incipiente ainda? É muito incipiente essa relação. Nós temos com a Academia do Rio Grande do Norte, com a Academia de Alagoas, com algumas academias, mas com as academias do Norte, por incrível que pareça, nós estamos distanciados. Olha só, no seu entendimento, o que explica isso? Talvez a dinamicidade, a vida das academias não esteja estabilizada. Academia sem sede, como é a nossa do Acre, não tem sede, isso dificulta o relacionamento com as outras instituições.
o fato de não ter sede. Agora, em novembro, no dia 17 de novembro, a academia completa 85 anos. 85 anos. 85 anos. Foi fundada no dia 17 de novembro de 1927, no Palácio Rio Branco, e até hoje ela não tem sede. O governo do Acre trata bem a memória dos seus escritores, na sua leitura, no seu entendimento, professor? Para ser sincera com você, não. Nós temos lutado por um espaço, uma sede para a academia. Nós não temos conseguido com os governos que têm passado pelo Estado ao longo desses 85 anos. Eu estive recentemente em Maceió e lá vi como que É uma academia linda. Pois é, e vi como, por exemplo, a memória de Graciliano lá é viva. É viva, Então, aqui nós tivemos uma época, o Juvenal Antunes ali, mas me parece que é tímida ainda a presença dos nossos escritores na rotina das cidades, não é? Parece que não há, a impressão que dá é essa. Parece que também que as pessoas se afastam da leitura, da literatura, dos livros. Há um distanciamento hoje pela dinamicidade da vida moderna, da internet, dessa leitura dinâmica que o mundo atual exige. Então há um distanciamento, parece um distanciamento da comunidade com os escritores, com os intelectuais. A gente faz lançamento de livros, aparece 20, 30 pessoas no máximo. E isso, aí eu preciso dizer o seguinte, que nesse aspecto, eu não sei se o Acre é exclusivo com esse problema. É um problema danado no país inteiro, né, professor? É, muito, muito grande. Ninguém quer comprar mais livro. Mas aí a gente fala isso, aí o mercado editorial coloca as reportagens na televisão dizendo que, olha, o mercado editorial teve um crescimento de não sei quantos %, as feiras de livros são um sucesso. Mas ele também tem que ver a qualidade dessa literatura que está sendo produzida. Tem que ver a qualidade da literatura que é produzida. Nós fizemos agora, 2 semanas atrás, eu fiz o lançamento de 4 livros. Trouxe até aqui deixa para eu ver. você. Olha aí, seu Egli. Universo de Textos e Lições de Gramática, volume 1, volume 2 e o volume 3. Né? Olha só, Universo de Textos e Lições de Gramática. Eu vou colocar. Muitos desses livros, desses textos, estão nos livros didáticos do Brasil. Na FTD, na Editora Moderna. Eu tenho vendido muito desses textos para compor os livros didáticos no território nacional, numa edição de 200 mil exemplares, 300 mil livros. Professora, e a gramática? E aí as lições de gramática. É um livro que trata das expressões que são usadas no cotidiano, afim junto, afim separado, sentar à mesa, sentar na mesa, coisas assim corriqueiras do dia a dia. São 300 lições que eu trago nesse livro. Por que a gramática ela não perde essa... Parece que é uma característica intrínseca a ela de ser antipática. É chato estudar gramática. Por que a gente tem essa dificuldade, essa resistência? Tem uma resistência muito grande mesmo, quase todo mundo, porque tem muitas regras que precisam ser decoradas às vezes e não assimiladas. O que precisa ser aprendido da gramática é assimilar e ver que a gramática é ela que disciplina o idioma. Senão o idioma se perde em vários dialetos. Agora, tem muitos colegas seus... Ela que normatiza, que disciplina, que ordena. Mas tem muitos colegas seus, professora, que defendem a comunicação em detrimento da gramática. O que importa a linguística. Exatamente. O que importa é comunicar. A forma como isso acontece é menor. A linguística diz que o importante é comunicar, mas a gramática diz que é importante comunicar, sim, mas comunicar com clareza, comunicar com correção, com objetividade, com certeza, não é? E por isso precisa de regras. Por isso precisa de regras. Toda língua precisa de regras, porque são as regras que disciplinam e normatizam o falar. Sem as regras, tudo se quebra.
Esse tipo de debate acontece entre vocês, imortais da academia? Acontece, sim. Acontece? E o exemplo dessa falta de regras no idioma o latim, que se transformou em 10 línguas neolatinas. Por quê? Porque perdeu a dinamicidade do idioma original. A disciplina gramatical se perdeu, né, com a expansão do império, os costumes dos povos conquistados, então fizeram com que o idioma se rompesse e criassem outras línguas, as 10 línguas neolatinas que nós temos hoje. Então a gramática serve para disciplinar, para organizar, para que o idioma não se transforme em vários outros. Agora, essa antipatia que nós temos, quando eu falo nós, eu estou falando de uma maneira genérica. Isso vai da formação do professor? O professor precisa ser um pouco mais... Vai da formação do professor e da didática que ele utiliza para ensinar a gramática. Bom, professora, eu queria agradecer, o nosso tempo já estourou, já estão me dando carão aqui. Dia 5 é a posse dos 10 novos imortais. Dá tempo de ler o nome ainda? Professora, nós não vamos ter, eu vou pedir perdão para a senhora, que nós não vamos ter, mas são 10 que vão estar... 10 novos imortais, entre escritores, então, poetas. Estão falando que a senhora pode ler os 10 nomes, por gentileza. O jurista Pedro Ranzi, Kelly Gleice Maia Andrade, Adelino César de Oliveira, Manuel Coraci Saboia Dias, Georgia Pereira Lima, José Barbosa de Moraes, Lucicléia Barreto Queiroz, Milton Menezes Júnior, Rubicleis Gomes da Silva e o Hélito Santana dos Santos. São esses 10 que tem vão até compor... um economista no meio disso tudo, mas então tem, tá bom demais. Tem uma pluralidade, né? Que bom. De linguagens. Muito obrigado, boa sorte, bom trabalho lá na academia. Muito obrigada a você, eu que agradeço a oportunidade. Esperamos que você compareça na posse. Agradeço o convite, dos novos professora. Imortais, viu? Está Muito convidado. Obrigado. Muito obrigado. Bom, e assim nós terminamos a edição de hoje. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Bom final de semana, boa eleição e até segunda-feira.